Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, tô aqui de volta para poder ajudar vocês dessa vez com mais um assunto que eu não encontrei tanto assim na internet, que é com relação à LOP, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo. Novamente, a videoaula voltada para os concursos da Polícia Civil de São Paulo, ainda bem mais nessa videoaula por ser uma matéria específica da Polícia Civil de São Paulo, porque é uma lei para ela. Então, eu não consegui achar muito conteúdo, muita coisa assim, então vou tentar passar o máximo de conteúdo para vocês. Só que eu vou fazer isso de um jeito diferente. Nas outras videoaulas a gente usou uma apostilinha, só que dessa vez eu vou pedir para vocês pegarem a lei crua, por favor. Que eu não vou usar a apostilinha, eu vou explicando para vocês os pontos mais importantes da lei. Vou falando para vocês algumas coisas que são importantes na lei orgânica, mas eu peço que vocês acompanhem também e que vocês leiam a lei em si, no caso a lei 207 de 79, com alteração da lei complementar 207, com alteração da lei complementar 922 de 2009, que adicionou a via rápida, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa videoaula. Então, galera, se a gente pegar a lei, ela começa falando o título 1, né, da Polícia do Estado de São Paulo. Eu espero que vocês estejam já com ela em mãos. Se não estiverem, por favor, peguem ela, porque vai ser bem, a gente vai conseguir aproveitar o máximo desse jeito. Então, da Polícia do Estado de São Paulo, ela vai falar da Secretaria do Estado dos Negócios de Segurança Pública, responsável pela manutenção em todo o Estado da ordem de segurança pública interna, vai executar o serviço policial por intermédio dos órgãos policiais que a entregam e tal. Então, esse começo aqui, ele não vai ser tão importante assim pra gente. Eu peço que vocês deem uma olhada do parágrafo do título 1 inteiro, né? Vocês não deixem passar em branco. Mas esse assunto que o título 1 está falando, do título 1 até a seção 2, até a seção 2, são assuntos assim que não tem nem muito o que a banca tirar daqui. Porque são assuntos assim que no próprio edital já fala, né? Então, o capítulo 1, por exemplo, está falando da hierarquia da Polícia Civil, está falando dos cargos. O capítulo 2 inteiro foi vetado. O capítulo 3 está falando do provimento de cargos, né? Então são coisas assim pequenas. O que é importante a gente falar dessa parte aqui, do que está dentro, né? Desse quadro que eu estou falando aqui para vocês, de uma parte a outra. Primeiramente, é bom a gente falar das exigências para provimento. Então, quais são as exigências para provimento? Ele fala aqui, no artigo 15, que no provimento dos cargos policiais civis serão exigidos os seguintes requisitos. Então, primeiro, para delegado geral de polícia, o que ele vai ter que ser para ser delegado geral de polícia? Ser ocupante de cargo de delegado de polícia de classe especial. Então, delegado de polícia de classe especial. Isso para ele ser delegado geral. Para o cargo de diretor geral de polícia, então vou colocar aqui, DR de diretor geral de polícia, ser ocupante também do cargo de delegado de polícia de classe especial. Ou seja, vai entrar um delegado de segunda classe aqui? Não. De primeira? Não. De terceira? Muito menos. Vai ter que ser de classe especial, somente, para esses dois cargos aqui. O parágrafo terceiro. Esses aqui são os primeiro e o segundo parágrafo. O terceiro e o quarto é vetado. Aí no quinto ele fala assim: para os de diretor de divisão policial, então vai diretor, vou colocar aqui DR, né? Diretor de divisão policial,
ser ocupante no mínimo do cargo de delegado de polícia, agora sim, ó, delegado de polícia de primeira classe. Aí no sexto, ele fala: para os de assistente de planejamento e controle policial, ser ocupante no mínimo de cargo de delegado de polícia de segunda classe. Então, esse daqui, ó, que nem desses todos que estão aqui, que eu falei até agora, pelo menos, os que mais vão importar são esse primeiro. Esse aqui, esse de diretor aqui, eu nunca vi cair, só se por um milagre eles decidirem perguntar isso, mas vamos dar uma certa importância para isso aqui. Isso daqui também vai baixando a importância. Então começa assim, ó, mais importante, menos importante. Isso aqui até agora eu nunca vi cair também. Aí vem aquela hierarquia, né? Para escrivão de polícia chefe 2, ser o ocupante do cargo de escrivão de polícia 3. Para os de investigador de polícia chefe 2, ser ocupante do cargo de investigador de polícia 3. Isso aqui, galera, eu nunca vi cair. Nunca mesmo, nunca vi cair. Então, e também tem no final dele aqui, ó, ele até fala, ó, para os cargos de delegado de polícia de quinta classe, no caso agora é terceira classe, né? Ser portador de diploma de bacharel em direito, para escrivão e investigador, ser portador de certificado de conclusão de segundo grau, para agente policial, certificado de conclusão de curso de segundo grau. No caso aqui, escrivão de polícia e investigador, nessa lei que eu tô aqui na minha mão, ela deve estar um pouco atrasada, mas assim, como eu já falei, isso aqui está no edital. Então, escrivão e investigador a gente sabe que é ensino superior, então seria terceiro grau. Delegado tem que ter bacharel em direito. Para agente policial, atendente de telecomunicações, acho que atendente de necrotério, auxiliar de necrópsia, fotógrafo, desenhista. Não me lembro se tem mais algum, mas esses são todos nível médio. Mas são coisas assim que a gente tem no edital. Então eles não vão perguntar o que tem no edital, certo? Agora a gente vai entrar na seção 2. A seção 2, o que tem de importante pra gente falar nela? Ela vai falar dos concursos públicos, novamente, edital. Então ela está falando, ó, provimento mediante nomeação para cargos policiais civis, então vai ter que ter nomeação de caráter efetivo. Será precedido de concurso público realizado em 3 fases eliminatórias e sucessivas. Na minha lei que eu estou na minha mão, as 3 fases que ele está dizendo a de prova escrita, ou quando se tratar de provimento de cargo em relação aos quais a lei exige a formação de nível universitário, de prova escrita e títulos. Ou seja, escrivão de polícia, investigador de polícia, a gente já sabe que é prova escrita, vou colocar aqui PE, e prova de títulos. Por quê? Porque tem nível superior, passou a ser nível superior. Todos os que são nível superior vai ter que ter essas duas aqui, incluindo o delegado. Aí no parágrafo 2º, prova oral. A prova oral, ela estava fora, ela voltou a fazer parte. Então todos os cargos agora da Polícia Civil, se eu não me engano, vão ter prova oral. Os de nível médio, se eu não me engano. Se eu não me engano, os superior e de nível médio. Eu não me adentrei muito bem isso aqui, mas isso também não é algo que eles vão perguntar na prova. Não vão perguntar. O que é de importante que eles vão perguntar, a gente ainda vai falar. Só estou falando as partes mais importantes do que a gente não precisa dar tanta atenção. Então, a prova oral voltou, acho que se eu não me engano, para esses 2 cargos aqui, superior e médio. E aí, quando você presta o concurso que você vai entrar no seu cargo, você primeiro tem a prova escrita, né, a prova escrita de título. No caso de delegado, que a prova oral sempre existiu, e agora que voltou a ter a investigador, acho que os níveis superior e médio voltou a ter prova oral, então vai ter prova de título, prova oral. Depois, lógico, tem os trâmites lá do concurso, a prova psicológica, a física, investigação social e tal. E aí depois que você tomou posse, você vai fazer o curso de formação técnico profissional na Academia de Polícia. Você vai para a Cadepol. Na Cadepol, ela é eliminatória. É o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, artigo 16.
da LOP. Artigo 16, parágrafo 3º da LOP. Tá falando que o curso na Cadepol, ele é eliminatório. Então, se você não tiver a frequência e o aproveitamento suficientes no curso, você vai ser eliminado do concurso. Ali ainda está no concurso, você está correndo o risco de ser eliminado. Então não adianta você passar por tudo isso daqui, pela prova psicológica, pela prova física, entrar na Cadepol e falar foda-se. Não. Ali é que você tem que se dedicar mais ainda, porque tá correndo o risco ali. E além do mais, galera, depois que quando você entra na Cadepol, que você está fazendo um curso, quanto melhor a sua nota, mais fácil vai ser a possibilidade de você poder escolher a sua vaga. Então, tranquilo, é isso aqui. Aí no 17 ele fala: os concursos vão ter a validade máxima de 2 anos e dá os trâmites todos aqui. Agora sim, agora a gente vai entrar numa parte que vai interessar pra gente. Qual parte é essa? Seção 3. Que ela fala do quê? Fala da posse. Seção 3, da posse. O que é posse? Artigo 24 está dizendo o que é posse, de acordo com a LOP. Se te perguntarem na prova o que é posse, você tem que responder de acordo com a LOP. Mas também, no final das contas, a LOP está integrada com outras leis, né? Então, tudo a mesma coisa. Mas está aqui. O que é a posse? Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público, policial, civil. Copiem isso daí no caderno de vocês. Eu não vou escrever aqui para não ficar muito grande, mas posse é o ato que investe o cidadão em cargo público, policial, civil. Então, o que a gente pode tirar de importante aqui da posse? Que são competentes, no artigo 25 ele fala, são competentes para dar posse o secretário de Segurança Pública. Isso aqui é um organogramazinho, galera, que a gente vai utilizar bastante. Então vamos anotar aqui, ó. Vou até fazer um quadradinho aqui separando. Então são competentes. Vou colocar aqui, são competentes. São competentes para dar posse o secretário de Segurança Pública, o SSP, ao delegado-geral de polícia. O delegado-geral de polícia, o DGP, aos delegados de polícia. O diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil, ou seja, o diretor do DAP, o nosso famoso DAP, aos demais cargos. Então a gente coloca aqui demais. Não coube o S, mas tá bom. Esse aqui é o nosso organogramazinho. Isso aqui, galera, isso aqui é importante. Isso aqui a gente vai utilizar bastante. Então, quem que é competente para dar posse? Secretário de Segurança Pública ou delegado-geral de polícia? Delegado-geral de polícia ou delegado de polícia? Então, aqui é meio que uma escadinha. Ela faz isso daqui, né? Pra cá, daqui pra cá. E aí, o que acontece? Para. Por quê? Porque ela começa outro nível aqui embaixo, aqui. Que no caso do diretor do DAP. Então, a gente vai seguir na ordem do secretário de Segurança Pública para o delegado-geral, o delegado-geral para o delegado de polícia, e aí aí vem o diretor do DAP, que vai dar para os demais cargos. Então, se você está prestando para delegado de polícia, quem vai dar posse para você lá no dia lá da sua posse, no seu dia glorioso, vai ser o delegado-geral de polícia. Quando você virar, se já for de classe especial, você virar delegado-geral de polícia,
ou quem for virar delegado geral de polícia, quem é que vai dar posse para esse cara? O secretário de Segurança Pública. Só que, para todos os demais cargos, investigador, escrivão, médico legista, perito, etc, 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 quem é que vai dar posse? O diretor do DAP. Então é fácil, essa parte aqui é fácil. Aí, no artigo 26, ele fala o quê? Fala que a autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para investidura no cargo policial civil. Ou seja, quem for dar posse vai ter que se ligar se o cara está cumprindo com todas as exigências do concurso. Se ele tem o diploma que está pedindo, se ele está todo certo, que lá eles fazem investigação social, tudo ele vai ter que olhar para saber se está certo para poder dar posse. Aí 27 ele vai falar que a posse vai verificar se há, mediante assinatura de termo e livro próprio, ou seja, lá no dia vocês vão assinar um livro, assinado pelo empossado e pela autoridade competente, após o policial civil prestar solenemente o respectivo compromisso, cujo teor será definido pelo secretário de Segurança Pública. Então o secretário de Segurança Pública vai definir o teor do compromisso que o policial civil vai tomar, porque é assim, galera, não existe essa de você não é policial. Ah, mas ele é fotógrafo, ele não é policial, ele é desenhista. Não, ele é policial. Além de tudo, galera, a gente tem que se atentar que a gente, acima de tudo, vai ser policial. Nós somos policiais. Então, o único cargo que não tem natureza, aliás, os únicos dois cargos que não tem natureza policial, até porque não tem porte de arma, são técnico de laboratório e oficial administrativo. O resto, todos têm natureza policial. Então, você vai chegar lá na sua posse e você vai prestar um juramento, vai falar um compromisso que o secretário de Segurança Pública vai definir para você tomar sua posse. E agora sim, outra coisa muito importante, artigo 28. A posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias contados da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Ou seja, prestei o concurso, passei por todas as fases, me chamaram lá para entregar os documentos no DAP. Depois que eu fiz isso, estou esperando o quê? A nomeação. O que é a nomeação? É publicarem o seu nome para você tomar posse no Diário Oficial. Então vai estar lá seu nome no Diário Oficial do Estado, ou do Estado, da Federação não. A Federação é 802, a gente está falando da LOP. Então seu nome vai sair aqui no Diário Oficial. Depois que saiu aqui, eles têm 15 dias, no máximo, para te darem posse. Então se o seu nome saiu dia 1º, eles têm 15 dias, ou seja, até o dia 16 para te dar posse. Tem 2 semanas. 2 semanas são 14 dias, vamos arredondar aí. Tem 2 semanas para te dar essa posse. Geralmente, galera, o pessoal da polícia já te chama no primeiro dia possível. Se você tomou posse no domingo, segunda você tem que estar na Cadepol. Então, mas isso aqui tem uma exceção, digamos assim. São 15 dias. Olha aqui que ele fala no parágrafo 1º aqui, ó, do artigo 28. O prazo fixado nesse artigo poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Mas em que hipótese? A requerimento do interessado. Então vou colocar aqui requerimento, né? Vou abreviar aqui, requerimento do interessado. Então, não tem uma cirurgia urgente da minha esposa, ou sei lá, algum problema que nem vai me impedir de tomar essa posse aí nesse prazo de 15 dias. Saiu meu nome no Diário Oficial. O que eu faço? Você vai lá e você tem o direito de pedir por mais 15 dias. Certo? Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Então, pelo amor de Jesus Cristo, galera, se você vai chegar na sua posse, se você passou por tudo isso, não importa o motivo, toma posse. Se você se dispôs a passar por tudo isso, toma posse. Porque se você não tomar posse dentro desse prazo aqui, já era. Tchau, perdeu. Tá bom?
Aí o artigo 29 fala assim: a contagem do prazo a que se refere ao artigo anterior poderá ser suspensa até no máximo, ou seja, no máximo, vou colocar aqui suspensa, né? Poderá ser suspensa no máximo. Opa, que me feio, cara. O máximo é até 120 dias. O que vai ser suspenso até no máximo 120 dias, galera? A contagem do prazo a que se refere ao artigo anterior, que é o que? A contagem do prazo da posse. A critério do órgão, critério de quê? A critério do órgão médico encarregado da inspeção respectiva sempre que esse estabelecer exigência para expedição de certificado de sanidade. Então, o órgão médico pediu esse certificado de sanidade. O que vai acontecer? Pode ser suspensa a sua posse por até 120 dias. Passou 120 dias? Perdeu. Agora, outro assunto muito importante. Seção 4 do exercício. Vou colocar aqui. Exercício. Artigo 30. O exercício terá início de 15 dias contados da data da posse. Contados. Aliás, 15 dias contados. Contados do quê? Da data da posse. Contados da data da posse. Da data da publicação do ato no caso de remoção. A remoção a gente vai falar dela no capítulo 4. Mas aqui ele fala que o exercício terá início 15 dias contados da data da posse e da data da publicação do ato no caso de remoção. Remoção a gente já sabe. O cara estava em um lugar, ele foi para outro, aí foi publicado no Diário Oficial que ele foi para esse outro lugar aqui. Quando foi publicado, aí ele tem 15 dias para entrar em exercício. São 15 dias. Aí ele fala no parágrafo 1º da linha 2. Quando o acesso, remoção ou transposição não importar mudança de município, deverá o policial civil entrar em exercício no prazo de 5 dias. Ou seja, isso daqui é quando o sujeito vai de um município para outro. Então, se ele está em São Paulo, ele vai lá para Presidente Prudente, ou vice-versa, ou qualquer outra cidade, de uma cidade para outra, ele tem esses 15 dias. Agora, se ele está na zona sul de São Paulo, ele vai para a zona norte, ele tem 5 dias. Certo? Então, no interesse do serviço policial, esse é o parágrafo 2º, o delegado-geral de polícia poderá determinar que os policiais civis assumam imediatamente o exercício do cargo. Então, no interesse do serviço policial, né? Interesse do serviço. É bom a gente frisar aqui, serviço policial, tá, galera? Porque às vezes a gente pode confundir com serviço público, é serviço policial. Interesse do serviço policial. Quem? O delegado-geral de polícia vai poder determinar que o policial civil assuma imediatamente o exercício do cargo. Por isso que eu falei que todos somos policiais. Então, independente se você é da SPTC ou da Polícia Civil, quem vai determinar isso daqui, nesse caso, por exemplo, você sai de um IC para outro, vai ser o delegado-geral. Então, é ele quem vai te mandar. Então, você é um policial. Aí, no artigo 31. Nenhum policial civil poderá ter exercício em serviço ou unidade diversa daquela para a qual foi designado, salvo autorização do delegado-geral de polícia. Então, vou limpar aqui para explicar isso para vocês. Isso aqui vocês entenderam, né, galera? Se não entenderam, voltem o vídeo, copiem, entendam direitinho para a gente poder continuar. Então, o que acontece? O sujeito está aqui. Aí, ele vai daqui, ele fala, vou de São Paulo, capital,
Eu vou lá para Presidente Prudente. Só que ele foi pro terceiro, ele saiu do terceiro DP. De São Paulo, ele foi pro terceiro DP de Presidente Prudente. Não sei nem se tem terceiro DP lá, deve ter, uma cidade grande. Ele foi pro terceiro DP de Presidente Prudente. Só que ele chega lá, os caras falam: não, você não vai trabalhar aqui não, você vai trabalhar no quinto. Quem é que fala isso pra ele? O delegado de lá, o investigador de lá. Fala: não, você vai trabalhar no quinto, tá precisando de gente lá. Só que o delegado geral não sabe disso. O delegado geral não autorizou isso e nem falou nada sobre isso. Ele vai poder fazer isso? Não. Porque é contra a lei. Ele só vai poder fazer isso daqui se o delegado geral de polícia, não é nem o delegado do DP, é o delegado geral de polícia, o DGP, é o Blazek. Atualmente é o Luiz Blazek. Acho que é Luiz o nome dele, mas o sobrenome dele é Blazek. O delegado geral de polícia da Polícia Civil de São Paulo é o Blazek. Ele que vai ter que te autorizar a você fazer isso daqui. Certo? Aí no artigo 32 ele fala: o delegado de polícia só poderá chefiar a unidade ou serviço de categoria correspondente à sua classe, ou em casos excepcionais, a classe imediatamente superior. Ou seja, o delegado geral de polícia de terceira classe só vai poder chefiar unidade de serviço, unidade ou serviço de categoria correspondente à sua classe, só de categorias respondentes à terceira classe, ou excepcionalmente a classe imediatamente superior, ou excepcionalmente a segunda classe. Artigo 33. Quando em exercício em unidade ou serviço de categoria superior, nos termos deste artigo, terá o delegado de polícia direito à percepção da diferença entre os vencimentos do seu cargo e os do cargo de classe imediatamente superior. Ou seja, se ele é de terceiro, ele está chefiando gente de segunda, está chefiando outros delegados de segunda, não sei, e os caras ganham mais que ele vai ter direito a ganhar o valor que falta para chegar no salário dos caras. Certo? Só que assim, galera, não é só terceira chefiando segunda. São todas as classes, entendeu? Então, se é a terceira, ele pode chefiar terceira e segunda. Se ele é segunda, ele pode chefiar segunda e primeira. Se ele é primeira, ele pode chefiar primeira. E aí, eu não sei se ele pode chefiar especial. Não vou dar certeza pra vocês. Mas isso é algo também meio difícil de cair. A gente só tá comentando mais pra não passar em branco. Mais uma coisa, galera, com relação ao exercício, antes da gente passar para a próxima sessão. O exercício policial civil, no primeiro dia útil após a posse, é aquilo que eu comentei para vocês, só para deixar frisado. O policial civil começa o curso na academia de polícia, sendo o seu primeiro dia na Cadepol válido como o primeiro dia do exercício no cargo de policial civil. Então, o primeiro dia na Cadepol é o curso, você ainda está correndo risco de ser eliminado do concurso, mas seu primeiro dia na Cadepol vai ser válido como o primeiro dia em exercício no cargo de policial civil. E aquela questão lá de 15 dias para acontecer o exercício, é isso mesmo, porém, atualmente o policial assume o cargo imediatamente. Então, é aquilo que eu comentei com vocês mesmo. Tomou posse, você já é policial mesmo, você já está com a sua... acho que o pessoal que passa em primeiro, segundo, terceiro, que recebe a funcional até do governador, não sei se você recebe lá na hora, mas tomou posse, você já é policial. Agora sim, a gente vai falar da seção 5, que ela fala da reversão ex officio. Vou colocar aqui. Seção 5. Reversão ex officio. O que é a reversão ex officio? É o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço policial quando insubsistentes as razões que determinam a aposentadoria por invalidez. Ou seja, o cara se aposentou por invalidez, e aí ele vai ser reintegrado, reingressado no serviço policial quando provado que a razão pela qual ele se aposentou ela é insubsistente. Vamos supor, o cara tem um problema no joelho, e aí ele fala: vou me aposentar. Ele não pode, por exemplo, correr atrás dos bandidos, ele não pode fazer o serviço policial de acordo com o problema que ele tem.
Aí ele vou me aposentar, vai lá se aposenta. Só que aí passa um tempinho, alguém passa de frente lá na rua dele e vê que ele abriu uma mecânica e ele tá lá levantando roda, levantando peso, coisa incompatível de acordo com o problema que ele tem, que ele se aposentou da polícia. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser reingressado no serviço policial, ele vai voltar para a polícia para poder trabalhar, já que, de acordo com a situação atual, de acordo com as provas, né, as razões às quais ele apresentou foram insubsistentes, ou seja, ele não podia estar fazendo aquele serviço, ele está, então se ele faz aquilo, ele trabalha na polícia. Aí no artigo 1º ele fala, esse artigo que eu estou falando é o artigo 34, tá galera? Que fala da reversão ex officio. No parágrafo 1º ele fala, a reversão só poderá efetivar-se quando em inspeção médica ficar comprovada a capacidade para o exercício do cargo, ou seja, que nem nesse caso que eu falei para vocês, ele vai passar por uma inspeção médica e aí vai ficar constatado, olha, ele realmente consegue fazer o serviço policial. No parágrafo 2º ele fala, será tomada sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do policial civil que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício injustificadamente dentro do prazo legal. Ou seja, falaram para esse cara voltar para a polícia e ele falou, não volto nem fudendo. Vou ficar aqui levantando meus pneus aqui. Então vai ser cassada a aposentadoria dele e a reversão ex officio vai ser tornada sem efeito. Ou seja, ele vai se fuder bem grande. Vai tomando no nariz, cara, tomando no nariz. No artigo 35 ele vai falar que a reversão vai se farsear, né, no mesmo cargo. Ou seja, se ele era investigador, vai voltar para investigador. Se ele era escrivão, vai voltar para escrivão. Não tem essa, eu era investigador, me coloca ali de oficial administrativo ganhando salário de investigador. Não, você vai voltar para investigador. Aí no capítulo 6, aqui no meu apostilo, pessoal, os caras colocaram 4 de novo, por isso que eu estranhei. Mas capítulo 6 vai falar da remoção. Então, da remoção, artigo 36 ele já começa falando assim, vou colocar aqui 36. O delegado de polícia só poderá ser removido de um para outro município. Galera, aqui tem algo muito importante pra gente também. Todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui, sessão 3 para frente, até agora, muito importante, muito importante. Então, aqui o que acontece? A gente tem uma divisãozinha do delegado de polícia e das demais classes policiais. Então vamos lá. No delegado de polícia. O delegado de polícia só poderá ser removido de um para outro município nas seguintes hipóteses. Primeiro, a pedido, ou seja, ele vai e pede. Segundo, por permuta, ou seja, ele vai trocar a vaga com alguém que queira, um vai para um lugar, tipo, no caso de Prudente, um de Prudente para São Paulo vai para Prudente. Terceiro, com seu assentimento, após consulta. Então, com seu assentimento, pedem para ele, né, após consulta. Porque não vão chegar no cara e falar, você vai para lá sem consultar ele. Então vão chegar nele, ó, você pode ir para lá? Ah, posso, então tá. Mas vão consultar lá, isso aí que fizeram na casa, né? Perguntar para ele foi a consulta. Vamos consultar ele se ele vai ou não vai. Aí ele concordando, ele vai. E 4. No interesse do serviço policial, com aprovação de 2/3 do Conselho da Polícia Civil. Então, no interesse, né, do serviço, né, policial. E aí cabe ressaltar aqui que tem que ter aprovação, aqui com aprovação
colocar aqui de 2/3 do Conselho da Polícia Civil. Então vai juntar o Conselho, se tiver aprovação de 2/3, ele vai poder sofrer a remoção. Aí, esse artigo 36, falando do delegado de polícia. Aí, tem o artigo 37. Deixa eu apagar aqui. No artigo 37 ele vai falar das demais classes policiais, as hipóteses em que vai sofrer a remoção. Então ele vai lá e vai falar assim, no 37.